Agora vamos falar do advento. Você sabe o que é advento? Qual a importância desse tempo que antecede o Natal do Senhor? Para nós católicos, gente, é sobre isso que nós vamos conversar agora com o músico, teólogo e agora diácono, Léo Rabelo. Benção, diácono! Seja bem-vindo à Manhã da Piedade. Deus abençoe o primeiro programa que participo como diácono, hein? Maravilhoso. Inaugurando aqui. Tinha que ser na Arquidiocese de Belo Horizonte, claro. Que alegria estar aqui novamente para falar desse tempo que estamos iniciando agora, né? Do tempo do Advento. Maravilhoso. Aproveitando então que você falou de tempo, vamos falar dos tempos litúrgicos, deixar isso bem dividido para a gente poder depois falar propriamente dito do Advento. A gente precisa entender que esses tempos litúrgicos que a gente tem não tinha no começo do cristianismo, né? Então, todo domingo, Moninha, era Páscoa. Todo domingo se celebrava a Páscoa. A partir daí, depois veio no primeiro século, né? Começaram a celebrar uma vez por ano a Páscoa. É por isso, uma curiosidade que ninguém sabe, pouca gente sabe, que num domingo, então, uma vez por ano, celebrava no domingo. Não tinha o tríduo pascal, não tinha Semana Santa, celebrava a Páscoa. Por que eu estou falando da Páscoa, já que a gente está falando de Advento? A Páscoa é o nosso tempo principal, a nossa maior festa. A partir dali que vai surgir também depois o tempo do Advento. Então, num domingo antes, fazia a leitura da Paixão. E depois, no outro domingo, era a leitura da ressurreição. Com a chegada da Semana Santa, o que aconteceu? A gente, então, vai ter a leitura na Sexta-feira Santa da Paixão e no domingo a gente vai ter a leitura da ressurreição. Mas no domingo anterior ficou mantida a leitura da Paixão. Por isso a gente lê a Paixão. Mas por que tem a Paixão de Cristo, a narração do Evangelho duas vezes? Por isso, porque historicamente era um domingo antes e um depois que a gente celebrava. Aí veio o tempo da Semana Santa e aí veio, depois nos outros séculos, foi surgindo as festas litúrgicas e aí surgiu então o ciclo do Natal. Então a gente tem que entender que o ciclo do Natal e o ciclo do Natal envolve também o Advento. E o ciclo da Páscoa são os dois pilares dos nossos tempos litúrgicos do ano inteiro. A partir dele é que a gente vai, então, entrar nos outros tempos. Ele começa, o ano litúrgico começa com o Advento, né? Então a gente pode dizer Feliz Ano Novo para todo mundo, tempo litúrgico, né? A gente começa antes e ele tem esse tempo que é essa preparação. E o tempo do Advento, vamos dizer assim, ele termina com o Natal. Que a gente entra, então, no ciclo do Natal, que a gente celebra com a cor branca. Aproveitando que você fala que é um tempo de preparação, o Advento é um tempo de penitência? Sim, Advento é uma palavra que significa advir, aquilo que vem. Então, a gente está vivendo uma expectativa. E para que a gente viva bem uma expectativa, exige uma preparação. Você vai receber uma visita importante na sua casa, você precisa preparar bem, né? Diz que é pelo preparo da mesa que a gente sabe o quanto a gente ama aquele que a gente espera, dizia Santa Teresa, né? Lindo. Então, pelo preparo da nossa mesa e do nosso coração, essa preparação para esse Natal. E a gente vive duas realidades no tempo do Advento. As duas primeiras semanas a gente vai celebrar a segunda vinda, que é uma espera da segunda vinda de Cristo. E as outras duas semanas que antecedem o Natal é a primeira vinda, a encarnação. Então, a nossa vida é uma eterna preparação. Mas, sim, como você disse, é um tempo importante de preparação e também de conversão. Por isso, a gente usa a mesma cor que no tempo da Quaresma, o roxo, que é um tempo também de penitência. Não é essa penitência tão forte como a gente vive na Quaresma, mas a gente também vive, tem gente que faz jejum no Advento, como na Quaresma. Antigamente, o tempo do Advento eram 6 semanas, como na Quaresma. Hoje não, hoje são apenas 4 e por isso a gente tem as 4 velas da coroa, tem as 4 semanas, então a gente vive muito bem distinto. As 2 primeiras semanas sempre falando do fim dos tempos, aquela coisa da segunda vinda, que tem gente que fica até com medo, né, na hora que escuta. E temos também essa questão. E tem 4 figuras muito importantes, tá? Que é importante a gente lembrar, que é Isaías, que a gente vai ler bastante, que Isaías é o profeta da esperança, do povo que estava lá vivendo... Nas trevas, viu? Uma grande luz, um menino muito foi dado. E aí a gente tem o outro profeta, que é o último dos profetas, que é João Batista, né? Que ele, depois de Jesus, não tem mais profeta, né? E depois nós temos a figura de Maria, claro, e a de São José. Bom, enquanto você falou das cores litúrgicas, antes da gente entrar na coroa, eu queria que falasse aproveitar das cores litúrgicas. Nós temos roxo, o branco, o verde e o vermelho. O que significa essas cores litúrgicas? Tem ainda o rosa.
O que rosa a gente da vai alegria, falar. E tem é. uma cor litúrgica que muita gente não se usa mais, que é o preto. Não sei se muito É pouca verdade, gente usa. muito raro de se Uma ver. estola preta, a gente como diácono, eu nem comprei estola preta, porque a gente não usa, mas usa mais em exéquias ou numa missa de corpo presente, que é mais para esse tempo, que pode ser muito bem substituído pelo roxo. Então, o roxo é o tempo do advento e o tempo da quaresma, né? A gente tem dentro do advento e dentro da quaresma o terceiro domingo da alegria, que a gente chama de rosa. Gaudete, né? Que é o rosa, rosáceo, enfim, que também, se não tiver, pode ser permanecer com o roxo, não tem problema. Tem padre que não usa até, inclusive, não tem problema. A gente tem o branco, que é usado nas festas de Nossa Senhora, na solenidade de Cristo Rei, que foi a solenidade do dia que eu fui ordenado, né? Que foi o branco. E tem também o vermelho, que é Pentecostes, que é quando tem alguma festa dos mártires. De mártires, como ontem, né? Ontem foi Santo Santo André, e a gente celebra com... e o verde é o tempo comum, né? Que a gente às vezes pensa, tempo comum, é comum. Não, ele é comum porque é o cotidiano da vida de Jesus. Ele não tem nenhum grande acontecimento, nenhuma epifania, nenhuma solenidade, mas é aquele tempo do nosso cotidiano. E é no cotidiano que a coisa acontece, né? Maravilha! Vamos para a vela do advento. Existe uma polêmica nisso aí, Léo. Eu até trouxe de existe propósito quando a colorida. Você chegou com essa colorida, eu falei, gente, aqui? as minhas velas são roxa e rosa. Na verdade, isso é mais usado no Brasil, essas cores. E, inclusive, até entre as coloridas, existe uma diferença. Em vez da verde, é a roxa em alguns lugares. Mas existe esse verde, o vermelho nessa sequência, né? Depois o rosa, depois o branco. O normal é que sejam 3 roxas e uma rosa. Uma rosa. Tá? Na minha casa é assim. Exatamente. Essa é a mais usada, essa mundialmente falando, todo mundo usa. Mas no Brasil a gente tem essa distinção. Né? O porquê que se tornou dessa maneira não tem, é até mais simbólico, né? Por exemplo, o verde a gente tem as cores litúrgicas, né, que a gente acabou de falar. A gente tem o verde como a esperança, né? Porque na primeira semana a gente vai acender então a verde. Por quê? Porque na liturgia a gente tem os profetas que anunciam, então é a esperança do Cristo que virá. Depois a gente acende a vermelha, né? A gente tem a figura do João Batista, é o amor de Deus. Depois a gente tem a rosa, que é o domingo Gaudete, que eu falei que é o domingo da alegria. E depois a branca, porque lembra que no Evangelho vai falar de Maria, da pureza de Maria, e aí que Jesus está às portas do nascimento. A coroa, ela tem que ter sempre, ela sempre é circular, porque esse circular da coroa, ele mostra que Deus é eterno, ele não tem começo, meio e fim. Aliança. Exatamente. O dourado é a glória, tem algum elemento dourado na coroa, e o vermelho é o amor de Deus, o sangue derramado também, claro, mas que por isso o amor de Deus. E a gente tem esse elemento das coroas que surgiu, que também, ela oficialmente não faz parte da liturgia católica. Ela surgiu e acabou ficando. Por quê? Os bárbaros que estavam sendo evangelizados na Europa antiga, eles usavam muito a luz, a vela, como... porque o inverno é muito rigoroso, né? Que venha logo o sol, que o sol venha para nos aquecer. Assim surgiu o Natal, que é a festa do sol, inclusive, que era uma festa pagã, porque Jesus é o sol da justiça, ele é o nosso sol. Então, para poder levar um alento e evangelizar estes povos, eles usavam elementos da cultura deles, que era a vela. Então, com isso, acabou ficando na nossa celebração do Advento, acendendo cada uma. E olha como é bonito. Na primeira semana, a gente acende uma. Na segunda, uma mais uma, não é a outra, acende 2. Na terceira, 3. Ou seja, quanto mais próximo do Natal, mais a luz vai ficando forte. Lindo. Isso é muito bonito, gente. A nossa muito liturgia lindo. é maravilhosa. A simbologia é maravilhosa mesmo. E é tão rica a nossa igreja. Léo, o Advento, então, começa depois da festa de Cristo Rei. Termina o ano litúrgico, a festa de Cristo Rei, ali no próximo domingo, o primeiro domingo do Advento. E quando ele termina? O Advento? O Advento termina com... ele está dentro do ciclo do Natal, mas ele termina na festa mesmo do Natal, da Encarnação, né? Da Natal. Aí depois a gente vai viver um tempo de ciclo do Natal, aí depois volta o tempo comum, né? E aí o tempo comum... As oitavas, como faz na Páscoa, exatamente. a oitava de Páscoa, faz na oitava de Natal. E você que é músico, né, Léo? Quais são as músicas? Por que não se canta o Glória? Porque como suprime o Glória, né? Na Quaresma também não se canta o Aleluia. E o Aleluia se canta no Advento? A gente pode cantar sim, mas o Glória não. Até para dar essa distinção dessa preparação. Lembrando que no terceiro domingo, tanto na Quaresma quanto no Advento,
é um dia atípico, é o dia da alegria, né? E aí, sim, pode-se cantar o Glória nesse dia, que é diferente, por isso as cores são diferentes, né? A liturgia, ela é muito bonita porque, em todos os sentidos, não só musical, então a gente escuta algo diferente, é muito bonito isso, a gente entender, até para quem é músico, que está assistindo aí agora, você precisa entender o quê? Que quando a pessoa, ela sente no ar, né, no visual, que as cores estão diferentes, a coisa está mais serena. Então a música também precisa ser mais serena, porque estamos em preparação. E é um tempo de conversão também, né, o tempo do advento, onde a gente precisa estar se preparando, fazendo penitências, caso precise. O que eu preciso fazer para poder fazer essa expectativa de esperar melhor Jesus para entrar no meu coração. Por isso a gente vive também essa luta contra o pecado, contra as coisas na minha vida que eu preciso abandonar. Todo esse tempo do advento também nos lembra e nos pede isso. A música vai acompanhar. Então a gente não vai cantar músicas tão festivas quanto no tempo comum ou quanto numa missa solene de festa ou solenidade. Precisa lembrar para os músicos, né, Léo, que eles não cantam na missa, eles cantam a missa, né? Exatamente. A música caminha, quem manda é a liturgia. A música está ali para servir a liturgia. E não apenas, vou cantar essa música aqui, porque essa música aqui é bonita, é mais animada, nossa, tá na moda, tá todo mundo cantando. Não, essa música nem litúrgica é, gente. Então vamos ver o que a gente tem que cantar. Acontece mesmo. A gente tem que fazer um programa só sobre música litúrgica. É verdade, a gente pode fazer um dia só sobre música litúrgica mesmo. Léo, e a nossa árvore de Natal aí, né? E esses símbolos que a gente vai incorporando junto com a igreja, o mais importante é o presépio. E o que a gente pode falar desses símbolos? A árvore foi enculturada até pela questão do pinheiro, pela neve, pela cultura muito americana, né? Claro. Mas é muito bonito quando a gente coloca, por exemplo, luzes, porque luz, ela simboliza a vela. Existem alguns símbolos no Natal que são muito importantes, tanto no Advento, e é bom que você tenha em casa. Por que não ter uma mini coroa do Advento? Sim, não é só para a liturgia, você pode ter na sua casa também, assim como na Quaresma, a gente tem o Círio Pascal, mini Círio, para ter na nossa casa. Então, quando você coloca, é tão bonito aqui um anjo. Por quê? Porque os anjos anunciaram ali quando Jesus nasce, a estrela, porque simboliza a estrela que guiou os reis magos. Então, são elementos que eu sugiro, até para quem vai colocar, que coloque elementos católicos, elementos da nossa fé. O presépio é fundamental, que foi criado por Francisco de Assis, né? O primeiro presépio do mundo foi ele que criou. Então, a gente tem que trazer estes elementos. O dourado da árvore também, ele simboliza o mesmo dourado que a gente tem na coroa do Advento, que simboliza a glória, né? Então, essa encarnação, ela é cheia de elementos e símbolos que, desde pequeno, a gente vai aprendendo isso, e inclusive quem tem criança em casa, com a árvore de Natal, pode trazer elementos para mostrar isso. Não apenas o Papai Noel, né? Que a origem inicial de Papai Noel é o São Nicolau. Santa Claus ou Nicolau. Nicolau, né? Que é aquele bispo, aquele papa que ele ia distribuindo presente para as crianças carentes, e ele vestia de vermelho. Então, ficou o Papai Noel nesse sentido. Então, é bom a gente trazer esses elementos para não ficar aquela coisa do Natal muito comercial. É verdade. Que a gente, infelizmente, tem. Né? É verdade, que aí tira o foco da pessoa principal, que é o nascimento de Jesus, Com né? certeza. E a gente relembrar disso. Léo, de tudo que a gente falou, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar que a gente não tenha falado? Bom, acho que o Advento é muito importante a gente entender, eu acho que é a grande mensagem para nós. A gente vive um tempo eterno de advento, né, Moninha? Porque a gente está sempre esperando a segunda vinda de Cristo. Então, esse tempo de preparação que a gente vive a nossa fé de maneira profunda, não apenas no advento, faça da sua vida como se fosse um advento. Eu não sei se eu vou viver a segunda vinda de Jesus daqui a 5 segundos. Não chegou. Foi. Não foi. Ou se eu vou viver a minha segunda vinda dele, quando eu morrer, eu não sei o dia de amanhã, né? Então, a gente tem essa vida do cristão que ele vive eternamente, essa preparação, né? O tempo inteiro a gente vivendo a nossa conversão, ter uma vida reta. Aquele homem e aquela mulher que vive a sua fé de maneira muito bonita, ele já está preparado para a vinda de Jesus. Eu não tenho que ficar com medo, vai vir. Teve gente que na pandemia falou que é o fim do mundo. E se for, sabe, que eu esteja então preparado. É aquilo que Jesus sempre fala, estar vigilante. Estar vigilante é isso, não é rezar o dia inteiro, é ser uma pessoa boa, viver a minha fé, viver os ensinamentos do Senhor em tudo que eu faço, no meu trabalho, em tudo onde eu vou. Assim como Santa Teresa, eu gosto sempre de citar ela, né? Estava lá lavando as louças e de repente ela começou a rezar e falar, a gente encontra Jesus no meio das louças, no meio das panelas. Eu encontro Jesus o tempo inteiro, né? Então a minha vida precisa ser esse eterno advento. Eu acho que a grande mensagem do advento para a nossa vida, assim como na Quaresma também, a gente vive isso e precisa viver o ano inteiro um tempo de conversão. Acho que a grande mensagem é isso. Faça da sua vida este eterno
advento. Viva sempre em preparação para receber Jesus na sua casa e no seu coração. E eu queria falar, gente, que nós estamos aqui no estúdio com a esposa do Léo, a Thalita, que está grávida já de 9 meses, Léo. 9, daqui a pouquinho, tá nascendo Daqui a qualquer a pouquinho, momento. Augusto está botando o rostinho dele para fora. Léo está vivendo, né, Léo? É verdade. Essa espera, esse advento, aquele que advir, Augusto. Exatamente. Então, que alegria, que Deus dê muita saúde, né, Thalita, para você, para ele. Que o Augusto venha, que ele seja luz mesmo, como Jesus foi para nós. O nosso desejo é esse. Você está vivendo isso na pele. É o advento mesmo, porque ele tem a mesma idade gestacional que Jesus teve, né? Foi concebido no dia da anunciação e a previsão do nascimento é exatamente no dia 25. Você já pensou assim, Léo, hoje sair com Thalita para na hora de ganhar neném e não ter lugar para ela, lugar nenhum? Imagina. Você já imaginou? É o que a gente tem que sempre pensar. A Não gente tem glamoriza lugar para muito. nascer com seu filhinho, para onde que você vai? Vai nascer Exatamente. aonde? Debaixo da ponte, lá no viaduto? E a gente Né? tem que pensar nisso, porque glamoriza-se muito o presépio, né? Mas foi um local difícil, um local de muita dificuldade. E a gente tem que pensar. E é importante a gente também lembrar que as 4 velas do advento, elas representam 4 manifestações de Jesus. A primeira é a encarnação de Jesus, né? O Jesus histórico. A segunda é Jesus nos pobres e necessitados, por isso a gente precisa também ter o olhar para aqueles que sofrem. E o presépio nos lembra isso. Eles foram sofridos e excluídos. O terceiro é Jesus nos sacramentos, a terceira vela. E a quarta vela é a parousia, a segunda vinda. Então, são essas manifestações de Cristo que a gente precisa trazer para a nossa vida e pensar, quem está sofrendo hoje? Vindo para cá hoje na maior chuva, né? Eu sempre penso assim, e aqueles que não têm casa? Eu estou no carro quentinho, me protegido e os que não estão. Então a gente tem que... O cristão é aquele que olha para o que sofre. Olha, porque sofre e estende a mão, né? E dá arranja um lugar para nascer. Exatamente. Léo, você continua com as suas orações diárias, gente, lá, Instagram do Léo, @LéoDominus. Léo reza todo dia, de manhã e de noite. A gente continua aproveitando o ano de São José? Continua, o ano de São José acaba agora, eu estou fazendo a novena, que vai encerrar no dia 8, rezando todas as noites com o manto e o cordão de São José, que eu já trouxe aqui. Exatamente. Aí o pessoal fala, quando acabar o ano de São José, a gente vai continuar. Começa de novo. Continuar. Exatamente. É igual a novena, terminou uma, começa outra. Inclusive, já vou até anunciar, em fevereiro, no dia 19 de fevereiro, nós vamos fazer 30 dias até o dia 19 de março, eu vou fazer a consagração de São José online, com todo mundo junto comigo. Eu vou fazer a minha consagração e aí eu vou convidar todo mundo a fazer junto comigo. Maravilhoso, gente. Então, olha só. Vai no Instagram do Léo, @LéoDominus. Lá você fica sabendo como que adquire o manto, o cordão de São José, como que fica sabendo a consagração. Tudo isso, vai lá, tá com ele, reza com ele todo dia. Esse aqui, ó, José, que São José seja seu exemplo maior, Léo. Seja, com certeza. Ô, Léo, muito obrigada pela sua presença, Nada, gente. Parabéns pelo diaconato. Que o Espírito Santo te conduza em todo o tempo, te proteja, seja um farol, sendo as palavras nos seus lábios e os seus atos. Uma responsabilidade a mais que Deus colocou na nossa missão, como se a gente não tivesse tantas, mas eu estou muito feliz. Dom Valmor foi muito acolhedor e a gente está nessa arquidiocese que apoia o diaconato e a gente está aqui para servir. Diaconato é isso, queremos servir. Amém, amém. Deus te abençoe. Amém. Não sei se eu vou te ver até o Natal, se eu te ver, amém. Se eu não te ver, Feliz Natal, Feliz Natal. Santo Natal. Amém. Que Augusto venha com muita saúde e seja luz na sua casa. Amém. A todos vocês também um Feliz Natal, Natal abençoado e viva esse advento na família.